Bom, e o assunto ontem, lá no Congresso Nacional, em Brasília, com repercussão em todo o Brasil, foi a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que esteve prestando esclarecimentos lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, compareceu a uma audiência para dar explicações sobre o vazamento de conversas do celular dele, que ele manteve por meio de uma rede social, com o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, membro do Ministério Público Federal. Durou nada mais, nada menos do que 9 horas, quase chegou essa marca de 9 horas, um debate exaustivo, onde ele falou acerca de diversos temas, defendeu, não diria a legalidade, mas a normalidade de se manter esse tipo de conversa entre juiz, ele enquanto magistrado, e o próprio Ministério Público. E nós vamos conversar a partir de agora com um dos membros da comissão, o senador da República piauiense, Eumano Ferrer. Ele está conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Boa tarde, senador. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores desta grande emissora. Bom, quase 9 horas de debate lá na Comissão de Constituição e Justiça. Esgotou? Qual é a avaliação que o senhor faz acerca dessa audiência de ontem? A primeira coisa que é bom que registremos é que ele se antecipou. Quer dizer, não houve convite nem convocação. Quer dizer, mas ele, através do líder do governo do Senado, o senador Fernando Bezerra, ele encaminhou uma carta, aliás, através da Presidência da República, se disponibilizando aí ao Senado, fazer esclarecimentos e dar informações que ele achava pertinente, e também os senadores estavam, inclusive, ensaiando uma iniciativa para criar uma CPI. E eu creio que com esse gesto dele, inclusive eu considero um gesto de grandeza e de humildade, ele esteve lá e deu esclarecimentos tanto à oposição ou às oposições, como às pessoas, os senadores que fazem parte da base do governo. Na opinião do senador Eumano Ferrer, ele de alguma forma não teria conduzido essa investigação, uma função que caberia ao Ministério Público quando ele sugere que seja deflagrada uma nova etapa de investigação, uma nova operação? Qual é a opinião do senador Eumano Ferrer? Veja, primeiro que eu acho que quer dizer, que essas conversas entre juiz, advogados, promotores, procuradores, enfim, eu acho isso uma coisa natural. Isso acontece todos os santos dias em todas as comarcas do Brasil, não é? Mas mesmo assim ele pediu que até estivesse mais, digamos, informações que fossem dadas à publicidade. E ele reafirmou também, sobretudo, a convicção que ele tem que todos os atos procedidos por ele durante a tramitação desses grandes processos, ele tem a convicção de que fez tudo dentro da legalidade, da Constituição e de forma imparcial. Com relação a isso, eu também não tenho dúvida, quer dizer, da postura como ele vem se havendo desde aí, 2014. Ou seja, é bom que nós reconheçamos de que há uma reação brutal no país contra essa Operação Lava Jato. Quer dizer, muitos segmentos políticos, inclusive que praticaram atividades não republicanas, comprometendo recursos públicos, ou seja, todo esse pessoal é contra a Operação Lava Jato, consequentemente contra a postura dele. Agora, que tem também um segmento muito forte na sociedade brasileira
a favor da Operação Lava Jato. O senhor percebe entre seus pares lá, senador, uma resistência a Sérgio Moro por esse trabalho de combate à corrupção? Isso ficou perceptível lá naquela audiência de ontem? Olha, lá tem, inclusive, de 40, me parece, 43 inscritos para se manifestar e fazer indagações, perguntas, me parece que 28 estavam ou estão ao lado dele. E eu sou um deles. Eu creio que nós temos que melhorar a forma de gestão em nosso país, nós temos que modificar a forma de fazer política no nosso país. Então, isso, do meu entendimento, é um grande fato, inusitado. Eu nunca vi na minha vida gente rica e gente poderosa, quer seja do ponto de vista econômico, financeiro, quer seja do poder político. Então, a lei é para todos. E eu vim ver pessoas graduadas no nosso país, políticos, empresários, agora, quer dizer, com essa Operação Lava Jato. Daí porque creio que uma grande parte da população brasileira digamos, defende essa operação, porque ela é uma operação, uma revolução ética, moral, de bons costumes, e mostra que a lei tem que ser aplicada a todas, não só ao pobre, ao preto, quer dizer, ao miserável. Não, a lei, e isso está sendo posto em prática. Nós estamos vivenciando isso no país inteiro, e que está atingindo a todos, quer dizer, muitos partidos políticos, uma boa parte dos partidos, os 27 partidos que estão regulares perante a Justiça Eleitoral, aliás, mais de 30. Quer dizer, uma boa parte desses partidos tem pessoas que estão sendo, digamos, penalizadas através dessa operação. Daí porque ela tem o apoio de muitos segmentos da sociedade brasileira. Eu creio que é uma revolução que nós estamos tendo no Brasil. Senador, o Senado reprovou o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza o porte de arma para algumas categorias profissionais aqui no Brasil. Foi uma derrota para o governo? É claro que eu como um dos 4 vice-líderes do governo no Senado e o líder do governo, claro que nós tínhamos que apoiar essa medida, essa ideia que foi uma promessa de campanha do presidente e que há uma vontade muito grande da população brasileira, a pesquisa aí, que a maior parte é favorável. Então, não resta dúvida que foi, digamos, perdeu por 9 votos, mas ainda tem a Câmara dos Deputados, quer dizer, ainda vai voltar à Câmara e acreditamos que esse fato será, digamos, o resultado será o outro. Agora, com relação à questão de crime organizado, de corrupção, de crimes violentos, eu tenho vários projetos nessa área já, porque eu creio que um dos grandes problemas que o Brasil vive hoje, primeiro é o desemprego. Nós estamos aí com 13 milhões de desempregados, quase 30 milhões também subempregados, com um problema muito sério. Nós temos que superar rapidamente essa questão, que é o grande reclamo da população. Mas também, paralelamente a isso, a questão da violência. Você veja que a última dado estatístico de 2017, mais de 63 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Se você somar isto, mais 42 mil mortes em decorrência do trânsito, em desastre em trânsito, são mais de 105 mil pessoas que morrem por ano. Quer dizer, tem que ser dado um basta para isso aí. Eu tenho vários projetos nessa área da segurança pública, inclusive projetos já aprovados no Senado, que está tramitando
na Câmara dos Deputados. Versa especificamente sobre o quê? Por exemplo, o inquérito policial eletrônico. Um projeto nosso obriga a todas as delegacias no Brasil fazerem o inquérito de forma eletrônica, assinada pelo delegado digitalmente. Esse é um deles. O outro, e esse é de 2016, que obriga a notificação pela unidade de saúde pública ou privada que atendeu uma mulher com, digamos, escoriações expostas de que ela sofreu uma agressão e por um motivo qualquer a mulher não fez o registro na delegacia mais próxima, a unidade de saúde que atendeu essa mulher tem 5 dias para fazer a notificação ao Ministério Público ou à delegacia mais próxima, especialmente a delegacia da mulher, mas qualquer delegacia. Nós temos um outro, aliás, vários outros projetos, como o perfil genético do preso que sai condicionalmente ou sai através de um benefício. Ele tem que deixar, tem que ser tirado o DNA dessa pessoa, no sentido de que, estando em liberdade, ganhando a liberdade, cumprindo a pena, ou mesmo temporariamente, ele tem que deixar o seu perfil genético para aumentar o Banco Nacional de Dados de Perfil Genético. É um quarto projeto que nós temos. Um outro, dos carros apreendidos pelas polícias estaduais, federal, a Polícia Rodoviária Federal, carros novos, muitos deles apreendidos, e que foi alterada a propriedade, não há como identificar a numeração e os dados específicos daquele veículo. Ouvindo o juiz competente e ouvindo o Ministério Público, esse veículo pode ser utilizado por forças de segurança. Enfim, aí eu tenho mais outros projetos, só aí são 6 projetos nessa área, que é uma área que eu tenho tido uma preocupação muito grande, que que a insegurança no nosso país está insustentável. Mas, de outro lado, dados estatísticos recentes mostram que, de janeiro a abril deste ano, a taxa de criminalidade no Brasil foi reduzida em 23%. Isso mostra a ação do governo federal, através do atual ministro da Justiça e Segurança Pública, em cooperação com todos os estados federados. Quer dizer, houve um avanço muito grande nessa área das políticas que estão sendo adotadas pelo atual governo. Tá certo. Entendeu? Eu quero agradecer ao senador Elmano Ferrer pela entrevista que trouxe aqui, que deu aqui ao Jornal do Piauí. Lembrando que o grande desafio é que o Senado possa sentar para analisar e votar esses projetos diante de outras situações tão urgentes como reforma da Previdência, reforma da tributária e outras. Muito obrigado, senador. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado a vocês também.